Hoje é o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher e os números dessas agressões são sempre tristes, assustadores e revoltantes. Dados de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que a cada hora 536 mulheres são agredidas no Brasil. Muitas são vítimas dos próprios companheiros e, por dependerem financeiramente desses homens, não conseguem se livrar da violência doméstica, o que leva cerca de 13 mulheres à morte todos os dias no país. E a gente lembra que a violência não é só física. Existem agressões verbais e psicológicas que machucam e trazem consequências emocionais para essas vítimas. O RJ1 recebeu depoimentos de 3 mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos. Vamos ver. Minha bebê tinha dias, estava no meu braço e de repente um tapa. Foi o último. A partir dali eu tive coragem de chamar a polícia. Depois de vários tipos de agressões verbais, psicológicas, eu tive coragem de me libertar desse relacionamento abusivo. Mulheres, denunciem, não aceitem ser tratadas como lixo. Eu sofri violência física e psicológica durante os 30 anos de casamento. E nesse momento que eu vi que não dava mais, eu procurei ajuda e peço a vocês que estão sofrendo violência, não fiquem quietas, procurem ajuda, não fiquem esperando acontecer o pior. Quando você sofre a violência ou o relacionamento abusivo, acontece de forma muito gradativa, de forma muito disfarçada, diria até que imperceptível para quem está dentro da relação. Então, por isso que é importante ajudar quem estiver numa situação dessa. Hoje eu consigo falar a respeito. Há um tempo atrás eu já não conseguia. E durante a pandemia, na comparação entre os meses de março de 2019 e desse ano, o número de denúncias registradas no Ligue 180 cresceu 17,9%. Em abril, período em que já havia quarentena decretada em todos os estados do país, o aumento registrado foi de 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas esses números podem não refletir a realidade da violência doméstica, já que muitas mulheres não denunciam as agressões. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a psicóloga Vânia Campos. E se você tem dúvidas, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é o 99313-9599. Bom dia, Vânia. Obrigada pela participação aqui no RJ1. Eu começo te falando desses depoimentos que a gente acabou de ouvir, né? Muitas mulheres falam que precisaram de ajuda para conseguir sair. Seja ajuda psicológica, seja ajuda ali jurídica. Muitas vezes é difícil elas conseguirem sair sozinhas desses relacionamentos. Sim, primeiro bom dia para todo mundo, né? Eu acho que esse é um assunto importantíssimo para todas nós mulheres e que a gente precisa cada vez mais se unir, porque cada vez que unimos, vamos ficar mais fortes nessa situação. O que ela colocou é bem evidente nas situações, até na demanda que eu tenho de consultório, né? O que acontece foi o que ela falou da violência silenciosa, que é a primeira violência que existem comportamentos e que a pessoa, a companheira não acha que é nada demais, que é uma questão só dele estar com algum momento, com algum problema, e essa violência silenciosa passa a ser uma violência psicológica. São xingamentos, jogar telefone no chão, não deixar que a mulher vista determinadas roupas. Eu tenho uma cliente que ela era trancada dentro de casa para não sair, e essa violência, quando chega a isso, a mulher muitas vezes não consegue mais, por estar com tanto medo, dominada por ele, não consegue mais pedir auxílio. Então, quando vocês perceberem os primeiros sinais de violência silenciosa, fiquem atentas e peçam ajuda a famílias ou a um terapeuta para poder ajudá-las a não levar a uma violência física maior, que são as agressões e até o crime. Porque a gente não tem essa notificação dessas violências domésticas, por uma questão muitas vezes do medo instalado na própria vítima, de tanto que ela é assediada por uma questão de raiva, de ódio do gênero oposto.
E muitas vezes a mulher que está dentro dessa relação não vê esses pequenos detalhes que denunciam esse relacionamento abusivo. Mas quem está fora vê. Como é que essa pessoa de fora, família, uma amiga, pode ajudar? Como é que uma família pode ajudar? Conversando com ela, ver se ela está percebendo que isso está estranho, porque às vezes até no ambiente social, o companheiro, ele demonstra essa agressividade em relação a ela, e ela precisa começar a ter essa percepção de conscientização, né? A família pode ajudar, ajudando, conversando, aconselhando, levando a um profissional específico, se necessário for, para que ela não possa chegar a um desfecho final. Muitas situações até a mulher consegue vencer esse medo, ou melhor, enfrentar o medo e ir até fazer uma denúncia. Outras vezes ela sai de casa, né? E ela consegue fazer isso. E isso às vezes se torna ainda mais perigoso, porque quando ela sai de casa, o companheiro tem mais raiva ainda e vai procurar, e pode acontecer um desfecho muito mais sério, que a gente já tem acompanhado em vários noticiários. Sem dúvida, a situação não é fácil para essas mulheres. Eu vou chamar o Daniel Barbosa para essa nossa conversa, porque tem lei que garante aí a proteção dessas mulheres vítimas de agressão. Né, Daniel? Boa tarde para você. Fernanda, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem sim a Lei Maria da Penha, que em agosto passado agora completou 14 anos. A lei, ela tem o objetivo de reprimir a violência doméstica e também de punir com mais efetividade os agressores. A lei recebe esse nome em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que durante anos sofreu com a violência doméstica praticada pelo próprio marido. Os episódios de agressão, de tentativas de homicídio, eles foram tamanhos, tão frequentes, que ela chegou a ficar paraplégica por conta das agressões. A gente tem um vídeo que foi gravado pelo advogado Magnum Cardoso, explicando um pouco mais sobre essa lei. Vamos ver o que ele disse. A Lei Maria da Penha confere à mulher vítima de violência diversos direitos que visam protegê-la do agressor, podendo a referida requerer quaisquer medidas previstas na lei que entender pertinente ao caso. Como exemplo, a suspensão da posse ou restrição ao porte de armas, o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato do agressor com a vítima e seus familiares, dentre outros. No caso de descumprimento dessas imposições, o agressor, além de responder criminalmente pelo descumprimento da medida protetiva, poderá ainda ter sua prisão decretada. Ademais, a lei ainda prevê uma série de medidas que o juiz pode adotar, como o encaminhamento da vítima a programa oficial de proteção, o encaminhamento da vítima a atendimento por uma equipe multidisciplinar, determinar a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, dentre outros. A previsão desses direitos configura uma verdadeira proteção do Estado, contribuindo com a devida apuração dos crimes praticados, além de, em muitos casos, resguardar a integridade da vítima. A Lei Maria da Penha ela é considerada hoje a terceira melhor do mundo quando se fala em leis, em projetos de combate à violência doméstica. Apesar disso, o Brasil, infelizmente, é o quinto país do mundo com maior número de feminicídios registrados. Durante a pandemia, o número de ligações para o 180, que é um serviço que recebe denúncias, que recebe ligações de violência contra a mulher, o número de ligações aumentou 40%. E o número de feminicídios durante a pandemia também cresceu 20%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Vale lembrar que essas denúncias, elas não precisam ser feitas só pelas vítimas. Qualquer pessoa que presenciar uma agressão, seja um familiar, um vizinho, enfim, qualquer pessoa que souber de uma violência pode fazer uma denúncia. Prova aí, né, Fernanda, que essa história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso já não existe mais, né? Não existe, Daniel. É papel de toda a sociedade, né? Zelar pela segurança dessas mulheres. Obrigada pela participação. Vou continuar meu bate-papo aqui com a psicóloga Vânia Campos. Vânia, então explica pra gente, a sociedade, ela tem que estar atenta. Essas mulheres, qual seria o estímulo para elas saírem aí desse medo, dessa vergonha e irem fazer essa denúncia? Então, a sociedade, você falou uma palavra-chave, né? Isso é um problema, além de saúde pública, é um problema da sociedade, né? Então, como o Daniel colocou, essa história de briga
de marido com mulher, ninguém mete a colher, já era. Quando você perceber, até no seu prédio, na vizinhança, denuncie, né? Porque muitas das vezes a mulher está numa condição de nem poder ser denunciada, porque às vezes elas ficam até acorrentadas. Isso acontece com muita evidência. Então, quer dizer, é uma questão de que a própria sociedade se conscientize, porque a subnotificação não nos dá uma realidade estatística do que está acontecendo. Ela é muito difícil que a própria mulher acovardada, como está, ameaçada, tenha medo da morte. E o que é o medo, né? O medo é uma não aceitação da incerteza. Então, quando você não tem condição de enfrentar o medo, você paralisa. E na paralisação, ela não consegue nem mais raciocinar de tão dominada que ela está pelo agressor. Sem dúvida, por isso que a gente tem que estar de olho mesmo, ligar para a polícia se for necessário, e a gente reforça aqui o número para denúncia, não precisa, né, se identificar, é o Ligue 180 180, faça a sua parte, é papel de todo mundo, né, Vânia? Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no RJ1, uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado de alguma forma a todas nós mulheres. Sem dúvida, ajudou sim muito, obrigada mais uma vez.